A paz do Senhor Jesus. Boa tarde, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma live de estudo. Hoje nós vamos estudar sobre as parábolas de Jesus. Então eu te convido nessa tarde hoje a pegar papel, pegar uma caneta, pegar a sua Bíblia e vir estudar a Bíblia comigo. Hoje nós vamos estudar sobre as parábolas de Jesus e a gente vai falar hoje sobre a parábola das bodas. Glória a Jesus. Aproveita você que está chegando agora nessa live, seja bem-vindo, bem-vinda. Já envia essa live para pelo menos 3 amigas. Todo mundo tem pelo menos 3 amigas aí que gosta. Então já manda essa live para alguém aí. Eu tenho certeza que o Papai do Céu vai falar no coração dessas pessoas. E, se possível, que seja alguém que não seja cristã, porque hoje nós vamos falar exatamente sobre salvação. Glória a Jesus. Já temos algumas pessoas aqui com a gente. A paz do Senhor Jesus. Débora tá ligadinha com a gente desde São Paulo, lá de São Paulo, gente. Nossa irmã Tailane também tá com a gente aqui. Ô, Glória! Nossa missionária Maria Alexandre, uma intercessora, juntamente com a irmã Matilde, também intercessora aqui do nosso chamado, do nosso ministério. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu agradeço a Deus, né? Sempre tem alguém aqui na retaguarda, orando, louvando ao Senhor por nós. Gente, estou muito feliz. Mais um dia que o Senhor nos fez, né? Vamos orar para iniciar esse momento, essa live. Enquanto isso, você já pega papel, já pega caneta, pega a sua Bíblia, para que a gente venha estudar a palavra do Senhor, tá bom? Feche os seus olhos se você pode, onde você estiver aí. Eu não sei se você está em casa, eu não sei se você está na rua, eu não sei onde você estiver, mas se você pode, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Jesus, maravilhoso é o teu nome, Senhor. Oh, meu Deus, Pai amado, Pai da glória, Pai da bondade, Pai de todas as misericórdias. Pai, nesse momento, Pai, elevamos os nossos pensamentos a Ti, Senhor Deus, Te glorificando, Te engrandecendo, porque Tu és santo, Tu és o único digno de receber a honra e louvor de nós. Te pedimos perdão, ó Pai, pelos nossos pecados, nossas falhas, Senhor Deus, nossas limitações, Pai, porque estamos longe de ser aquilo que o Senhor tem desejado para nós, mas Te pedimos perdão, Senhor Deus, estamos aqui todos os dias, ó Pai, nessa busca constante de preparação, de construção, de santificação, Pai, para agradar o Teu coração, para alegrar a Ti. Pai, Te pedimos, ó Pai, nesse momento que não seja mais a Karine, mas que seja o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, que venha ser o Senhor através da minha boca. Eu consagro, Senhor Deus, a minha vida a Ti, meus pensamentos, Senhor Deus, a Ti, a minha voz a Ti, Senhor Deus, tudo aquilo que eu vou falar, as palavras, Senhor Deus, que não seja mais eu. O meu ouvido, Senhor Deus, tudo é Teu. Toma, Senhor Deus, o primeiro lugar aqui. Glorifica o Teu nome, porque é para isso que fui chamado, Senhor Deus, para glorificar o Teu nome. Sou apenas uma ferramenta, então me usa, Senhor Deus, nessa tarde. Pai, que através, Senhor Deus, desse estudo, através dessa live, Senhor Deus, vidas, Senhor Deus, venham ser alcançadas pelo poder da Tua palavra, Pai, porque é a Tua palavra que tem poder, a Tua palavra que é a garantia, Senhor Deus, a Tua palavra que é a verdade. Então nós Te pedimos, ó Pai, se for necessário salvar nessa tarde, Senhor Deus, salva, cura, liberta, transforma, leva para o céu, mas faça a Tua vontade, glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. É assim que nós Te pedimos e Te oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmã Cris, meu esposo também aqui está com a gente. Sejam todos bem-vindas, bem-vindas. Eu já falei, a uma live de estudo. E hoje nós vamos estudar sobre as parábolas. Quem me acompanha aí mais de um tempo, sabe que esse projeto de fazer live às 3 horas da tarde começou com as mulheres, né? Estudamos aí 1 ano sobre as mulheres da Bíblia. Se não estudamos todas, estudamos quase todas. E agora, estudando as parábolas. Então, a gente vai até o final do ano. Fiz aqui um cronograma estudando só as parábolas. Todo sábado, estudando as parábolas de Jesus. Se você tem dúvida de alguma parábola, fica ligadinho aqui com a gente, que a gente vai explicar todas elas, assim o Senhor permitindo, tá bom? Irmão Wagner estava com a gente hoje de manhã. Irmã Tereza, glória a Jesus, está com a gente aqui ligadinho de novo de tarde. Oh, meu Deus! Deus abençoe vocês, gente. Obrigado pelo carinho, pelo amor em estar aqui com a gente. Sem mais delongas, pega papel, pega caneta, pega a sua arma, sua espada e vambora. Mateus. Gente, quem pode fixar aqui para mim? Coloca assim, ó, Mateus, capítulo 22,
versículos de 1 ao 14. Escreve aí nos comentários. Mateus 22, do 1 ao 14. Aí você coloca assim, as bodas. Só para quem entrar depois, entender o que a gente está falando, né? E poder acompanhar aí o raciocínio, tá bom? Quem não conseguiu entrar a tempo aí na hora de iniciar, que aí eu não perco aqui o raciocínio para poder ficar falando, gente, estamos falando sobre, tá bom? Mateus 22, tô abrindo aqui a minha Bíblia, você abre a sua aí na sua casa e vamos juntos estudar essa parábola. Entendeu o que Jesus... Já expliquei aqui em outras lives o que é parábola, então não vou me atentar nisso hoje. Se você quiser saber um pouquinho mais, dá uma olhadinha nas outras parábolas, tá bom? E aí você vai entender. Vou me atentar ao texto aqui, tá bom? Então vamos lá, Mateus 22, versos 1 ao 14. Irmã Débora já colocou aqui. Glória a Jesus. Estamos falando sobre a parábola das bodas. Na minha versão, na minha Bíblia, né? A epígrafe do texto que a Sociedade Bíblica deu tá assim, ó. Jesus profere a parábola das bodas. Depois você me conta aí como é que tá a sua versão aqui nos comentários, tá bom? Diz assim, vou ler aqui e você fica ligadinho aí enquanto eu faço a leitura da palavra, do texto sagrado, tá bom? Então, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar em parábolas. Então, Jesus voltou a falar em parábolas. O reino dos céus, e olha o que Jesus começa a falar. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois, perceba, o rei convidou os servos. Depois, enviou outros servos, então é como tivesse um outro tempo aí, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, ponto e vírgula, vinde às bodas. Versículo 5, porém eles não fazendo caso, foram um para o campo e outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. E o rei, tendo a notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Versículo 9 diz assim, e depois as salas dos caminhos, e depois as saídas dos caminhos, e convidai-as para bodas, todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os bons quanto maus. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com a veste nupcial. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo a veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-os os pés e as mãos, e levai-o. Lançai nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Sejam todos bem-vindos, quem entrou depois. Essa live é uma live de estudo, estamos falando sobre as parábolas que Jesus proferiu e essa é a parábola das bodas, que está lá em Mateus 22, está aqui, ó, fixado, do 1 ao 14, e acabamos de fazer a leitura aqui inicial. Vamos lá, o estudo, vamos compreender um pouquinho sobre essa parábola? Gente, primeira coisa que a gente faz no estudo é a gente não pode confundir textos. A gente sabe que tem algumas parábolas que Jesus narra em 3 evangelhos, por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas. Não é o caso dessa parábola. A gente não pode confundir
a parábola que Lucas narra. Se você lê Lucas, capítulo 14, do versículo 16 ao 24, você vê que há uma parábola semelhante a essa, mas não é a mesma. Então, é muito importante. A primeira coisa aqui é a gente já deixar isso claro para vocês. Então, vamos só as diferenças aqui para você acompanhar. Se você tiver sua Bíblia aberta aí, você vai pesquisar, vai perceber isso, tá? A de Lucas, ela foi contada antes da última viagem a Jerusalém, numa refeição na casa de um fariseu. Já essa que nós lemos aqui de Mateus, ela foi no templo em Jerusalém. Por que você está dizendo isso? Lá no capítulo 21, versículo 23, volta um pouquinho aí, você vai ver que Jesus ele profere 3 parábolas. E ele mostra onde que Jesus estava. Então, foi no templo em Jerusalém. A de Lucas, ainda havia um relacionamento de Jesus e os fariseus. Você vê ali o contexto histórico, Jesus ainda conversava ali, ainda existia algo familiar, um relacionamento ali. Já de Mateus, não. Os fariseus, já nesse tempo de Mateus aqui, já estavam querendo buscar um furo, uma ocasião para matar Jesus, tá? A de Lucas, quem deu o banquete foi um homem, tá? Já a de Mateus, a gente observou aqui, acabamos de ler, foi um rei. Em Lucas foi um grande banquete. Já em Mateus foi o casamento do filho do rei. Então, em Lucas, os convidados eles eram ignorados. Já em Mateus, alguns deles foram exterminados e a cidade queimada. Então, perceba, apesar de algumas semelhanças, não é a mesma parábola, tá? Então, essa parábola que a gente acabou de citar aqui, Mateus 22, do 1 ao 14, só está mencionada uma vez na Escritura e está lá no livro, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Vamos lá, qual é o contexto histórico aqui? O que estava acontecendo aqui nesse cenário quando Jesus contou essa parábola? Quando Jesus estava em Jerusalém, já na semana onde ele iria ser traído por um dos seus discípulos, a gente sabe que foi Judas Iscariotes, mas precisa que você entenda o contexto. Então, ele ainda seria traído, ele seria preso, ele seria morto. Esse era o contexto dessa parábola. E aí ele vai e conta, ele narra essa história, a parábola das bodas do filho do rei. E por que ele fala sobre isso? Porque naquele momento estava tendo ali uma discussão entre Jesus e as autoridades religiosas judaicas. Lembra que eu falei que eles estavam já procurando uma forma de matar Jesus? Então já estava tendo um conflito ali, uma discussão entre as autoridades religiosas judaicas e Jesus. Então esse embate todo aí, quando a gente começa a observar, tudo começou no capítulo 21. Então lembrando que toda vez que você vai fazer um estudo da palavra de Deus, gente, não adianta você pegar um texto isolado, você precisa analisar e observar o contexto histórico que estava acontecendo. Então no capítulo 21, a gente está falando do capítulo 22, no capítulo 21, você vai ver que Jesus ele começa a falar sobre algumas coisas. E ele usa 3 parábolas. O que está acontecendo? Então, entenda. No capítulo 21, havia acontecido dois grandes eventos importantes. Um deles foi a entrada triunfal em Jerusalém e a purificação do templo. Essas 2 coisas aconteceu aí nesse contexto. E aí Jesus agora começa a ser questionado por esses líderes religiosos, começa a ser questionado por esses fariseus, por essas pessoas proeminentes naquela época. Então, o que Jesus fez? Ele usou 3 parábolas para poder falar acerca do seu reino. Primeiro, ele falou da parábola dos 2 filhos, está lá em Mateus 21, versículo 28 ao 32. Depois ele falou da parábola dos lavradores maus, está lá no capítulo 21 também, versículo 33 a 41. E por último, ele falou da parábola das bodas, que é essa que a gente vai estudar nessa tarde. Sendo essa a 3ª parábola que Jesus contou sobre a liderança judaica. Então, vocês já conseguem imaginar de quem Jesus estava ali falando, o que ele estava querendo abordar ali, mostrar. Amém? Então, vamos lá para o significado, para você entender ali o contexto, o cenário e onde cada pessoa se encaixa. Basicamente, o ensino principal de Jesus aqui, nessa parábola, é de que o seu reino, ele foi rejeitado pelos seus herdeiros e foi oferecido a outras pessoas. Então, nessa parábola aqui, o ensino principal é mostrar
que o reino de Deus, que o reino de Jesus, ele foi rejeitado pelos seus herdeiros e oferecido aos outros. Então, perceba, essa parábola que narra a história de um rei, vamos lá, vamos nos detalhezinhos para você entender, de um rei, e esse rei, ele preparou um banquete para celebrar o casamento do seu filho. E aí, o que esse rei faz? Ele envia alguns convites. Convites de casamento, convite aos seus convidados, convite somente para as pessoas que são importantes, oficiais do seu reino. E ele vai lá e distribui esses convites. Só que esses convidados oficiais, quem são esses convidados oficiais? Esses convidados representam justamente a liderança de Israel. Representa justamente o povo de Israel. Então, eles receberam um convite, sendo informado que o filho do rei iria se casar. Ou seja, que Cristo e a igreja... Gente, olha que coisa mais linda. Cristo e a igreja aqui já era uma realidade. Cristo e a igreja, eu sinto a graça dele aqui, já era uma realidade formada muito antes dos judeus, rejeitarem a Jesus. Cristo e a igreja já eram uma realidade. Muito antes dos judeus rejeitarem Jesus, Deus já sabia de todas as coisas. Isso é lindo, né? Eu gosto muito da Bíblia por conta disso, porque ela se completa, ela é perfeita. Então Jesus estava falando exatamente sobre isso. E esse rei, ele foi apenas educado em convidá-lo, essas pessoas, esses oficiais, para a festa. E essa rejeição, gente, pode ser facilmente percebida logo no começo da parábola. Se você ler os versículos 1 ao 6, você vai ver essa rejeição assim de forma bem grave. Eu vou ler aqui para vocês entenderem. Olha isso. Note que o rei, querendo essas pessoas no casamento, nas bodas do seu filho, ele ainda assim insistiu. O rei insistiu. Sendo que na última vez, alguns convidados, além de rejeitar o convite, o que fizeram? Ainda mataram os servos que o rei havia mandado. Gente, eles mataram as pessoas que estavam só encarregadas de levar o convite. Só para você entender aqui, um costume daquela época era avisar os convidados quando estivesse pronto a festa. Então, sempre, diferente de hoje, né? Mas ainda acontece hoje. Quando você recebe um convite de casamento, você recebe um convite com uma data para si futura, né? Você sabe que naquele dia vai acontecer um casamento. Então, basicamente foi isso que esses oficiais fizeram. E quando chega no dia, geralmente um outro oficial ia lá e mandava a mensagem, um convite novamente dizendo que chegou o dia, que a festa estava pronta, para que ninguém faltasse. Então, esse já era um costume da época, tá? De ter um convite antes e também, quando a festa estivesse pronta, também informar, para que ninguém faltasse. Então, mesmo avisando com antecedência e também nos dias, esses oficiais não quiseram ir. Olha como é que está no texto. Vou ler para vocês novamente, E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Ponto e vírgula. Então, tem um tempo aí. Toda vez que tem uma pontuação, gente, você precisa entender a pontuação também que está na Bíblia. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois, enviou outros servos, já no outro tempo, um outro momento, dizendo aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado e os meus bois cevados já mortos. E tudo pronto. Vinde! Ou seja, chegou o dia, vinde às bodas. Estudiosos dizem aqui que chamar os convidados, essa expressão que está ali no versículo, chamar os convidados, é o mesmo que vem, é a mesma ideia que está lá no final da parábola. Se você observar, no final da parábola tem uma frase: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, essa é a ideia aqui que eles quiseram mostrar, que Jesus quis mostrar. É o mesmo que chamar os convidados, E enviou os seus servos a chamar os convidados. Então, é o mesmo que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, foi chamado, todo mundo foi chamado. O povo de Israel foi chamado, os gentios foram chamados, todo mundo foi chamado. Mas poucos escolhidos, a gente vai entender no final o porquê de poucos escolhidos. Então, esses oficiais aqui, o que eles fizeram quando eles rejeitaram o convite desse rei? Eles estavam desconsiderando a celebração do casamento. Gente, era como esses convidados estivessem manifestando a sua infidelidade ao rei. Imagina,
O rei, ele tem autoridade sobre toda a província, sobre todo o governo. Então, as pessoas, o que elas fazem? Elas obedecem ao rei, elas se prostram ao rei. Então, observa uma figura de um rei. Então, quando esses oficiais, eles rejeitaram, eles estavam mostrando o quê? A sua infidelidade ao rei, estava mostrando a sua desobediência ao seu comando. Estava em rejeição ao seu filho. E não só ao seu filho, mas também a todos os servos e mensageiros que o rei enviou. Então, olha aí, gente, o que está acontecendo. É o cenário todinho que iria acontecer. Então, uma das verdades aqui, escritas, apontam para eventos que iriam acontecer. Então, perceba, versículo 7 e versículo 8, mostra o juízo sobre os convidados. Então, o rei, sabendo que eles foram desobedientes ao seu comando, rejeitaram o seu filho, tiveram infidelidade, o que o rei fez? Ele vai lá agora e envia o seu exército, destruindo a cidade. Então, para aí que você é inteligente, aprendi com meu marido, e você vai pensar junto comigo. Então, vamos lá. Tinha um banquete preparado, tinha uma festa de casamento para acontecer, e, enquanto isso, o que estava acontecendo? Uma guerra na cidade do rei. Uma guerra na cidade do rei. Se ele era o rei e estava tendo uma guerra na cidade, qual era a cidade? Jerusalém. E a gente sabe que realmente houve uma guerra em Jerusalém. A gente sabe que Jerusalém, 70 depois de Cristo, ela foi incendiada e ela foi queimada. Então, tudo isso já estava apontando para tudo que iria acontecer. E Jesus já estava explicando ali, mostrando para esses líderes, através dessa parábola, através do ensinamento dessa parábola. E aí, gente, a gente vê que o exército que destruiu, a maioria dos exércitos que Deus usou para destruir o seu povo, que Deus utilizou para cumprir o juízo contra o seu próprio povo de Israel. A gente vê em várias passagens no Antigo Testamento, por exemplo, quando a Síria tomou Samaria, lá em Isaías 10, versículo 5 ao 15, fala sobre isso. Enfim, toda vez que você vai estudar, você vai perceber que na narrativa bíblica, Deus, ele pega exércitos estrangeiros para poder utilizar como juízo para o seu povo. E a gente vê exatamente o que aconteceu aqui também. Nesse tempo aqui, 70 depois de Cristo, a gente vê exatamente Jerusalém sendo destruída pelo Império Romano, tá bom? Então, a gente vê aqui, quando nessa parábola ele chamou de meu exército, né? O rei chama ali, ele chama o seu exército. São nada mais, nada menos do que os seus exércitos estrangeiros que Deus utiliza para cumprir juízo contra o seu próprio povo, tá? Então, aqui a gente já consegue perceber que era uma forma, uma afirmação bem direta de que essas pessoas, que esses convidados, eles não eram dignos, tá? De participar. Versículo 9, vamos lá. Versículo 9. O rei ordena que os seus servos agora vão pelo caminho. Olha aqui que está dizendo no versículo 9. E depois as saídas dos caminhos. Perceba. E depois as saídas dos caminhos. Estudiosos apontam que esse termo aqui, saída dos caminhos, eram as estradas que saíam da cidade e cruzavam para outras cidades, para outras estradas. Ou seja, fala de uma ligação geográfica, territorial ali. E, se você observar bem, se atentar bem, o que está falando aqui? Aponta para a missão da igreja. Porque foi exatamente assim, gente. Foi por conta da destruição lá de Jerusalém que os cristãos que estavam lá, que foram chamados, começaram a ser espalhados por outras cidades, por outras regiões. Começou lá com os discípulos, começou lá com os apóstolos, mas eles foram dispersos aí. E aí a igreja chegou até mim e a você. Então, no versículo 10, a gente pode ver agora essas pessoas indo para a festa. E aí o que me chama a atenção é que o texto fala assim, tanto bons quanto maus. E aí no versículo 11, a gente já vai falar sobre isso, no versículo 11 fala que tinha um homem que estava com uma veste, que não estava com as vestes nupciais, e esse foi expulso da festa. Versículo 13 fala exatamente sobre isso. Então vamos lá. Para você entender, era um costume daquela época, os convidados que iam para um casamento recebessem roupas. Olha que legal, né? Queria eu viver nesse tempo, né? Não, queria não.
Mas, naquela época, os convidados que fossem para um casamento, gente, principalmente de um rei, de uma pessoa que era proeminente, que tinha muito dinheiro, muito recurso, eles recebiam uma roupa para participar do banquete, para participar da cerimônia, uma veste real. Então, tá aqui, na Bíblia de Tudo, você pode pesquisar sobre isso. Então, era muito difícil alguém que foi convidado recusar vestir essa roupa. Primeiro porque essa atitude representava um insulto ao anfitrião. O rei tá te dando uma veste real, cara. E também demonstra uma espécie de arrogância, porque você está se recusando em participar da festa de casamento. Então, essas vestes nupciais representam, gente, a justiça necessária para entrar no reino de Deus. Ou seja, através de quem? De Cristo. De Cristo, do seu Filho, que é quem concede essas vestes. Então, ele providenciou trajes para todo mundo, para mim, para você, para cada pessoa. E basta você decidir querer usar, tá bom? E antes de eu voltar aqui pro resumo, aqui, de falar o resumo dessa live, eu quero já ver quem tá ligadinho aqui com a gente. Eu tô vendo que tem gente entrando. Irmã Emily, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Luciana, ó glória, nossa professora de escola bíblica. Irmã Débora, eu já falei. Irmã Tereza, seja bem-vinda. Tailane tá com a gente ligadinha aqui. Jaqueline Rocha, ó glória. Deus te abençoe. Irmão Wagner tá com a gente aqui. Meu esposo, nossa irmã Maria Alexandre, já falamos. Irmã Matilde. Irmã Mônica, glória a Deus pela tua vida. Que bom te ver por aqui. Irmã Gisele tá com a gente. Obrigada pelo carinho. Irmã Mônica Coutinho também. Raimunda, tô com saudade, hein? E Vanessa Cardoso. Gente, que Deus abençoe todos vocês. Deixa eu ver se tem alguém aqui que não está me seguindo. Por quê? Por que você tá olhando isso, Karine? Porque se você não estiver me seguindo, ou eu não estiver te seguindo, você não consegue comentar e participar aqui, tá? Ô, Jesus, depois vocês me falam se a minha voz tá normal, porque o Instagram tá burlando a gente, tá? Deixando a gente com uma voz estranha. Mas, enfim, obrigada, Mônica. Bom ver você aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês que tá aqui. Fica tranquila, Lu. Vamos voltar aqui pro texto? Então, a gente tá falando, Senhor, gente, dessa parábola aqui das bodas. Você tá conseguindo aprender? Se você tá aprendendo, se você tá entendendo, Karine, eu leio e não entendo nada, eu tô te explicando. A gente tá indo juntinhas aqui, não fecha a tua Bíblia não, pega papel, pega caneta e vamos embora pra você entender o que tá acontecendo. E aí você entender, ter aí mais clareza, mais riqueza de detalhes quando você estiver lendo a sua Bíblia, tá bom? Então, vamos lá. Um resumo agora de tudo isso que eu falei aqui. Então, essa parábola, gente, as vestes, Débora, representa a justiça necessária para entrar no reino de Deus. Anota aí. As vestes representam a justiça necessária para entrar no reino de Deus. E quem é essas vestes? É Cristo. É o sangue dele, é o seu filho. Tá bom? E essas vestes Deus providenciou. O rei, ele providencia a roupa para todo mundo. O rei, ele providencia essas vestes para todo mundo. E o que ele providenciou para mim e para você? Jesus. Jesus, é através de Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Tá bom? Então, vamos embora. Em resumo aqui, essa parábola narra a forma de que os judeus, como os judeus, rejeitaram o reino de Deus. Lembrando que ele está ali contando em parábolas justamente para quem? Para os judeus, para esses líderes religiosos que estavam se opondo ali ao ministério de Jesus, ao reino de Jesus aqui na terra. E o que havia acontecido antes? A entrada triunfal em Jerusalém, tá bom? A purificação do templo. Jesus estava num cenário ali caminhando para a crucificação, caminhando para ser traído, tá bom? Então, gente, os judeus, eles rejeitaram o reino de Deus. E por isso ele foi obedecido a quem? Aos gentios. Foi oferecido a todo o povo, toda a terra, toda a nação, todo o joelho, tá? E isso indica que agora os servos do Senhor, eu e você, devemos fazer o quê? Oferecer a todas as pessoas o quê? A palavra, o evangelho da salvação, tá bom? Então, sem distinção, perceba, o texto fala que os servos agora que foram falar do evangelho, eles ofereceram para todo mundo, pessoas boas e pessoas más. Então, gente, a ordem agora é a gente pregar a palavra. E depois as saídas dos caminhos. E essa é a nossa missão como igreja. Traz a ideia de quê? De você transcender os limites da cidade,
do campo aberto. Essa é a missão da igreja. Então, assim, hoje a gente tem a internet. Hoje eu posso chegar lá em São Paulo. Nossa irmã Débora tá aqui com a gente em São Paulo. Tem alguém de outro estado? Fala aí. Mas hoje a gente, através da internet, você pode transcender, você pode sair do limite da sua campo aberto, como a internet é, e cumprir a palavra de Jesus, que é pregar o evangelho a todas as pessoas. Fala aí que vocês estão comigo. Travou, né, irmã? Deixa eu tirar aqui. Vou fazer pelo 4G, porque minha internet caiu, gente. Foi mal. Gente, a internet caiu. Já liguei aqui o meu 4G, tá? Tá, eu tô com esse probleminha aqui na internet. Vou ligar pra Oi lá pra poder entender o que tá acontecendo. Já tem uma semana que tá caindo. Não sei se é a chuva, não sei se é o tempo. Mas vou voltar então, tá bom? Quem tá me ouvindo agora, diga amém. Escreva aí nos comentários, amém. Que aí eu vou saber que você tá me ouvindo. Fala comigo. Irmã Matilde escreveu amém, ou glória. Então agora já dá pra vocês entenderem, certo? Então, gente, vou voltar aqui um pouquinho, tá? Glória a Deus. Irmã André também escreveu, amém. Irmã Mônica também. Então, vambora. É porque é 4G, né? Não é mais Wi-Fi. O Wi-Fi tem mais envio de dados. Então, essa parábola aqui, gente, narra sobre a forma como os judeus rejeitaram o reino de Deus. E, por isso, ele foi oferecido aos gentios, tá? Ô, glória, eu vi até a parte dos judeus. Então, é isso, irmã Débora, que eu acabei de falar? Então, indica agora que os servos do Senhor, eu e você, devemos oferecer o evangelho a todas as pessoas, sem distinção, gente. Perceba que no texto ele falou assim, olha, os servos agora precisam falar que vai ter uma festa, tanto para pessoas boas ou para pessoas maus. Não tem problema. Então, o ide aqui, você observe que a ordem foi ide, pois, a saída dos caminhos. Então, tá falando exatamente o quê? Na ideia de transcender os limites da cidade ou de um campo aberto. E essa é a nossa missão como igreja. Então, a gente tem que aproveitar, gente. Deus está sacudindo alguém nessa live aqui hoje. Para você pregar a palavra, para você transcender os limites do seu bairro, da sua cidade. Aonde você estiver, essa é a nossa missão, gente. Pregar o evangelho do Senhor Jesus, anunciar o que ele fez na minha vida, o que ele fez na sua vida. Nós estávamos mortos, nós estávamos sem vida. Olha aí, me fala se você era para estar aqui hoje. Mas não, Deus, ele te pegou, te limpou, te deu uma veste nova e hoje você tem a oportunidade de propagar, de anunciar esse evangelho para todas as pessoas sem distinção. Essa é a nossa missão. Então, os servos agora, eles estavam indo pelos caminhos. Então, hoje, utilizamos aí a internet como isso. É uma forma de você criar aí, transcender limites de fronteiras. Antes, a gente só conseguia falar com quem está na nossa porta, nosso vizinho. Mas hoje não, hoje eu consigo falar com a Débora, que está lá em São Paulo. Glória a Jesus. Hoje, pela misericórdia de Deus, a gente descobriu aí, até fiquei feliz. No dia do meu aniversário, uma pessoa lá de Manaus foi alcançada. Deus faz essas coisas. Então, assim, é tempo de você pregar a palavra e vidas vão ser alcançadas. Quem convence é o Espírito Santo. Você só precisa anunciar. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. O que você precisa é abrir a boca. Então, Deus está sacudindo alguém aqui para você começar a falar do amor, começar a pregar. Karine, mas eu não sei. Tá aprendendo. É só você falar do que Jesus fez. É só você falar do plano da salvação. É só você contar o seu testemunho. Que quem convence é o Espírito Santo. Então, em segundo lugar aqui, gente, essa parábola aqui das bodas do filho do rei ensina que... essa parte vai pegar um pouquinho. O fato de alguém ter sido convidado para o reino através da mensagem poderosa do evangelho não significa que realmente essa pessoa esteja inclusa nesse reino. Por quê, Karine? Porque não basta apenas você ser convidado. Não basta apenas você ser convidado. Travou de novo? Vocês estão me ouvindo? Gente, comenta aí, porque aí eu vou saber que vocês estão me ouvindo, tá? Coloca um coração, fala comigo aí se vocês estão entendendo, porque aí me ajuda aqui a saber se minha internet não travou, tá? Então, vamos lá. O fato de alguém ter sido convidado para o reino de Deus
através da mensagem do evangelho, como eu disse aqui, não significa que essa pessoa esteja realmente inclusa no reino de Deus. Por quê? Porque não basta apenas você ser convidado. É preciso você estar vestida apropriadamente pela justiça de Cristo. Perceba. Tanto que lá no finalzinho vai ver um homem que foi para a festa, né? Que chegou lá, mas não ficou lá. Porque ele não estava vestido com a roupa adequada. Então, gente, o que torna uma pessoa apropriada, escolhida para estar nessa festa, nas bodas de Cristo, ela ter a roupa apropriada. E ela ter essa roupa apropriada é que torna o pecador apresentável diante de Deus. E como é que vem isso? Através do arrependimento, através de você reconhecer Jesus. Então vamos lá, o que eu aprendo com isso aqui? Vamos para as nossas lições aqui, sobre isso tudo que a gente falou aqui, sobre essa parábola das bodas. Como eu disse, hoje a live de estudo é uma mensagem salvífica, tá? É o que Cristo fez. Isso aí, irmã Débora, não basta apenas ser convidado, é preciso estar vestido apropriadamente para as bodas. E tem muita gente que é chamado para as bodas e acha que vai entrar de qualquer jeito. Se você não tiver as vestes reais, você não entra. Não entra, não vai passar desapercebido aos olhos do rei, tá bom? Aos olhos de Deus. Então, o fato de você receber o convite até comparecer à igreja, agora vai pegar. O fato de você receber o convite, de você comparecer à sua igreja local, de ser uma coisa visível, não significa que você está inclusa ou incluso no reino de Deus. Perceba, os convidados que entraram no reino, eles tinham vestes adequadas, já falei aqui. Então, perceba, existiam pessoas que foram convidadas boas e más, tá? Porém, Deus ele não questionou ali, o rei não questionou quem era esse grupo de pessoas. Não, nada falou sobre as pessoas boas e sobre as pessoas más, mas falou de um homem que não estava vestido adequadamente. Perceba, não foi dito que esse homem ele se encaixava no grupo de pessoas boas ou não foi dito que esse homem se encaixava no grupo de pessoas más. Não foi dito isso, gente. Simplesmente que ele não estava vestido adequadamente. Ou seja, só reforça, exatamente, irmã Maria Alexandre, lição 4, só reforça a condição de que não depende de méritos próprios. Ou seja, as pessoas boas ou pessoas más, para Deus, são iguais. Por quê? Porque ambas vão receber o quê? O convite do evangelho. Todas elas, sejam boas ou más, vão receber o convite do evangelho. Por quê? Porque não está relacionado à obra humana. Nenhuma conduta, gente, grava isso, nenhuma conduta, nenhuma obra humana, por mais que seja boa, te credencia para entrar no reino de Deus. Por mais que você seja a pessoa que mais ajude o próximo, por mais que seja a pessoa que você mais doe pro próximo, mais faça amor, que não tenha pensamentos ruins, nada disso não são as boas obras, gente. Não são, nada disso te credencia para entrar no reino dos céus. Eu preciso que isso fique muito claro. Esse privilégio de entrar no reino dos céus só é alcançado se você tiver vestes apropriadas. E essas vestes, ela é fornecida pelo anfitrião. E eu e você, a gente não pode adquirir essa veste com a nossa própria força, com a nossa própria vontade. Olha o que Isaías 64:6 fala a respeito da gente. Mas todos nós, eu e você, somos como imundo. Gente, é dessa forma que Deus nos vê, imundo. E todas as nossas justiças é como um trapo de imundícia. Ou seja, tudo aquilo que você faz, toda a obra que você faz das suas mãos, por mais que você ache que é uau, é trapo de imundícia para Jesus. É trapo de imundícia para Deus. Só vai entrar nesse reino se você tiver vestido com a justificação que é Cristo. Gente, só dessa forma é que você vai estar apresentável ao Senhor. E que vestes são essas? Vestes de arrependimento. Vestes de arrependimento. Não podemos confeccionar essa roupa. Não podemos, gente, com a nossa própria mão, confeccionar essa roupa para entrar nos céus? Não. Ah, mas você pode ter a roupa mais bonita que for nesse tempo, mais cara que for nesse tempo. Aquele homem do versículo 11 é um exemplo muito claro. Ele tentou acessar por meio das suas próprias roupas, das suas próprias vestes.
Esse homem, ele representa aquelas pessoas que se acham justas moralmente. E tem muita gente assim, que se acha o bombom, o bambambam. Eu sou bom, eu sou o cara. O correto é da minha maneira, da minha forma. Não, gente. Sabe o que é isso? São pessoas hipócritas. E eu falo assim rasgado porque você já me conhece. Aceitam o convite, até se comparece lá às bodas, passam desapercebidos aos olhos de muitos convidados, só que ao olhar do rei, não tem argumentos para justificarem as suas loucuras. Gente, esse homem não havia entendido que ninguém está pronto para o reino de Deus por conta própria. Eu preciso que você anote essa frase aí. Ninguém está pronto para o reino de Deus por conta própria. Ninguém. Primeira coisa, primeira verdade que você precisa entender e reconhecer, que eu e você não somos dignos, não somos dignas, não somos merecedores do reino dos céus. O que a gente merece é a morte, é a condenação. A Bíblia mesmo fala que todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deus é santo, gente. Mas, pelo seu amor, pelo sangue de Jesus vertido na cruz, nós alcançamos a misericórdia de Deus. E por isso podemos sentar à mesa, podemos participar do banquete. Então entenda, esse homem, não é que ele não tinha vestes. Em nenhum momento o texto fala isso. Até porque as vestes eram uma escolha, todo mundo recebe as vestes. O rei deu as vestes para todo mundo. O problema é você fazer a escolha de não querer vestir as vestes necessárias. É esse a palavra dessa live aqui. O problema é que muita gente não quer vestir a roupa necessária para participar do banquete, das bodas. E esse é o problema, porque quando você não veste as roupas necessárias, isso é uma afronta muito grande. É uma afronta tão grande quanto aqueles que não quiseram participar. Lembra lá que a gente falou dos líderes religiosos, dos próprios judeus, porque eles não quiseram participar? A pessoa também que não veste a roupa também é uma afronta, gente. Ninguém está pronto para o reino de Deus. Exatamente, Mônica. Ninguém está pronto. Então, gente, para o rei, tanto aqueles que não participaram, como os que participam de maneira errada, porque tem gente que acha que está participando, mas está de maneira errada. Não vai ficar imune, não. Deus está vendo. O que é isso? Está se opondo à autoridade de Deus. Então, perceba. A quem enviou o convite, que se recusou a ir. Há aquelas pessoas que ouviram o convite, mas recusou e ainda fez mal para quem convidou. E aqueles que ouviu o convite, aceitou, foi às bodas, mas estava de forma inadequada. E aí, não fica, irmão. Não fica. Versículo 14, o que acontece? Ele sai. Os servos mandam retirar ele e levar para um lugar de ranger de dentes, de tristeza, de luto, de dor. Então, gente, aqui nessa parábola é bem claro que não existe diferença entre nenhum deles. Todos nós, todos eles são indignos. E todos eles pertencem ao muitos são chamados. Aí o versículo encerra dessa forma, né? Muitos são chamados. Muitos são chamados. Todos são chamados. Todos são chamados. Muitos são chamados. Só que, para essas pessoas que não vestiram a roupa, só resta, que não aceitaram o convite, só resta o quê? O desespero de serem excluídos do reino de Deus. Agora, o que difere a pessoa de ser chamada e a pessoa de ser escolhida? Porque o versículo termina assim. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que difere? É a postura, é a coerência e a preparação. Guarde esses três. É a postura, é a coerência e a preparação. E você e eu precisamos estar fazendo exatamente isso. Tendo postura no reino dos céus, tendo coerência, entendendo o nosso lugar e a preparação. É uma preparação contínua até as bodas acontecer. Então, gente, é o mesmo que você saber ocupar a posição para a qual ele te chamou. Deus nos chamou para uma posição, para esse tempo. E a pergunta é, você está ocupando a posição que Deus te chamou nesse tempo?
Muitos são chamados. Muitos são chamados. Ou seja, a forma que você se comporta hoje, a forma que você se comporta na sua vida, na sua igreja, na sua casa, no seu trabalho, vai determinar se você é chamado ou se você é escolhido. Muitos são chamados, mas como você se comporta que vai determinar se você veste ou se ela é uma veste que você só veste em alguns locais. Não existe isso, gente. Ou você é revestido, ou você é vestido pelo sangue de Jesus, ou você não é. E isso vai diferenciar se você é chamado ou se você é escolhido. E a maioria, isso vai para alguém que está aqui. Tem alguém que está aqui nessa live, eu vou falar, que não se sente capacitado. Karine, eu não me sinto capacitada. Eu não me sinto capacitada para falar. Eu sei que eu tenho um chamado, mas eu sinto que eu não estou sendo escolhida, porque eu não me sinto capaz de falar, não me sinto capacitada em falar como você fala. Gente, eu falo um monte de coisa errada, eu tô aprendendo aqui. Sabe, meu português não é tão bom. De vez em quando eu falo, meu Deus, eu falei isso, Jesus, misericórdia. Mas eu quero dizer, através dessa live aqui, pela misericórdia e graça do Espírito Santo, porque ele quem faz a obra, gente, você vai entrar nesse banquete sim. Você vai participar dessas bodas sim. Por que, Karine? Porque quem organizou o banquete, quem organizou a festa, quem organizou tudo, te credencia. Oh, aleluia! Quem organizou essa festa, quem organizou esse banquete, te credencia hoje. Como, Karine? Pela graça. Oh, aleluia! Pela graça. Por Jesus. Karine, o que eu preciso? Crer em Jesus. Entender o seu sacrifício na cruz do Calvário, entender o amor, entender o que ele fez por mim e por você. Mesmo sendo Deus, ele se esvaziou, assumiu a forma humana, para que fôssemos salvos pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus e não por obras, para que ninguém se glorie. Então, gente, você está credenciado, receba hoje o Senhor Jesus, receba a graça salvífica pela fé em Cristo Jesus. Aí você pergunta, Karine, como faço para ser escolhida? Se posiciona, irmã. Aceita ele de uma vez por todas. Permaneça nele, decida por ele todos os dias. É uma decisão. Não dá para você viver hoje sendo crente e amanhã não sendo crente. Aí depois você vai e volta a ser crente de novo e depois não é. Tu não vai entrar no banquete. Mas se você entender, você se posiciona, você vive para ele, você obedece ao rei. Decida hoje, vista as vestes oferecidas por Jesus. Voltou o Wi-Fi, vê se voltou aí. Ô, glória! Quem tá me ouvindo, diga amém. Gente, esse chamado é para todo mundo. Perceba, o chamado é para muitos. Mas só senta na mesa quem aceitou a decisão de viver, de corresponder à vontade do rei. Quer sentar na mesa? Quer participar do banquete? Do banquete, do casamento, do filho do rei? Gente, você precisa decidir corresponder à vontade do rei. A vontade do rei é que você seja salvo, que você seja alcançado, que você participe dessas bodas, que você esteja com ele na glória. Mas você precisa decidir corresponder. E como é que eu correspondo? Coloca a veste. Usa a veste. Mostra Jesus através de você, através da sua fala, através das suas ações. Você precisa resplandecer. Cristo em nós, a esperança da glória. As pessoas precisam olhar para mim, para você e ver Jesus. É isso, gente. Isso é você corresponder à vontade do rei. E para terminar a live, gente, o banquete está chegando. E qual é o meu maior medo, o maior problema, o que eu vejo hoje acontecendo? Que a palavra tem se cumprido. Tem muita gente que vai chegar e vai dizer naquele dia, eu expulsei demônios, eu curei doentes. Pessoas que se infiltraram na igreja, mas não significa que elas foram justificadas com as vestes nupciais. Então, cuidado. Tem muita manifestação de coisas aí que não tem a ver com o evangelho genuíno. Então, nos dias das bodas, sabe o que o Senhor vai falar? Sabe o que o Rei dos Reis vai falar para essas pessoas? Mateus 7, versículo 22 e versículo 23.
eu não vos conheço. Como aconteceu com esse homem, eu não vos conheço. Não adianta você tentar entrar no reino de Deus pelos seus méritos, pela sua força, pelo seu braço. Não é por você. Não tem nada a ver com a gente. Nunca foi sobre a gente. É sobre Cristo. Só estarão lá quem tiver com a roupa de linho fino. Apocalipse 19:8. Ou seja, os poucos escolhidos. Só aqueles que escutaram o chamado, que receberam o convite pela graça. Pela graça. E esse, gente, não é lançado fora. João 6, versículo 37 a 44 fala sobre isso. Então, o que aconteceu com esse homem? Seus pés e suas mãos foram amarrados e ele agora vai para o inferno, um lugar que ninguém consegue fugir. Por isso que seus pés e suas mãos foram amarrados. Então, gente, eu termino a live aqui agora. Quem rejeita o perdão de Jesus, eu vou repetir. Quem rejeita o perdão de Jesus, o destino final é o inferno. Quem rejeita o perdão de Jesus, o destino final é o inferno. Não adianta você crer com palavras. As suas atitudes precisam estar condizentes com aquilo que você diz crer. Porque falar que você ama alguém é muito fácil. A pessoa só realmente sabe que você ama pelas suas atitudes. É muito fácil você dizer um eu te amo. Mas é as atitudes que demonstram que você realmente ama essa pessoa. Esse homem não teve a atitude de colocar roupa. Ele estava ali fazendo uma afronta contra o rei. E muitas pessoas nesse tempo têm feito a mesma coisa. Falar que é de Jesus, falar que é cristã, falar que é crente, muita gente pode falar. Mas a pergunta é, você vive de fato o evangelho de Jesus? Você vive de fato o que Jesus viveu? É você falar bem das pessoas que falam mal de você? Tá na Bíblia, falar bem dos que vos maldizem. É você amar o seu próximo? É você não ter e tirar de você e dar para o outro? É alguém pedir uma coisa para você e você fazer o dobro? Isso é você vestir essas vestes. Não é por obras para que ninguém se glorie. Mas uma pessoa que é vestida pelas vestes de Jesus, ela possui obras. Tá bom? Para terminar, glória a Jesus. Exatamente, Irmã Matilde, nunca foi sobre nós, é sobre ele. Marcos 8, versículo 31, olha o que diz. E a gente consegue concluir a nossa live. E começou a ensinar-lhe porque importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciões, pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Olha só que coisa linda. Jesus está contando aqui tudo que iria acontecer. Marcos 8, 31. Tudo que ele falou aqui, gente, era necessário. Ó, meu esposo colocou aí para me ajudar. Obras não salvam, mas um salvo faz obras. Olha lá o que diz Lucas 9, 22. Olha isso, gente. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado pelos escribas e seja morto e ressuscite ao 3º dia. Foi exatamente o contexto dessa parábola. Jesus estava falando justamente para quem? Para os judeus. Que os judeus iriam rejeitar eles, que alguns iam até matar os servos dele. Tudo tá na parábola. Tudo se cumpriu, gente. Olha que coisa mais linda. Lucas 10, 16. Olha o que diz Lucas 10, 16. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E a quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. E a quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Deus está falando com você. Quando você aceita o Filho, você aceita Jesus. Agora, se você rejeitar o Filho, você está rejeitando a Deus. Você está rejeitando o próprio Deus, o próprio Rei. E para terminar, João 1, versículo 11 e 12, diz assim. Veio para o que era seu. A gente falou isso no início da parábola. E os seus não o receberam. Mas, oh, aleluia, eu amo esse mas aqui. A todos quanto receberam, ou seja, você precisa receber Jesus. Deu-lhes o poder, oh, glória, de serem feitos filhos de Deus. Você é filha, você é filho. Aos que creem no seu nome. Oh, aleluia. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Creia que Ele é a salvação, que Ele veio dar a salvação. Gente, a Bíblia toda fala, a mensagem da Bíblia inteira aponta para salvação.
deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Você é filha, você é filho. Não faça como esse homem, não se rebele, não faça como os outros que não aceitaram o convite, mas seja filho nesse tempo. Coloque as vestes de Jesus, mostre que você é de Jesus em suas atitudes, na sua fala, aonde você for, para a glória de Deus. Amém? Oh, Jesus. Quem recebeu essa palavra? Gente, manda essa palavra para alguém. Às vezes um parente seu que você quer, poxa, você tem orado há tanto tempo, poxa, Senhor, salva. Manda essa live para alguém. Quem sabe através dessa palavra ele pode aceitar ao Senhor Jesus, reconhecer como o único e suficiente Salvador, gente. Que venhamos ser, nesse tempo, aquilo que Deus deseja. A missão da igreja é pregar a palavra. Então, pregue a palavra. Ensine a palavra. E o nome do Senhor seja glorificado e vidas sejam alcançadas para a glória de Deus, tá bom? Vamos orar? Eu sou filha, isso mesmo. Coloca aí, se você é filha, coloca assim, eu sou filha. Eu sou filha. Eu vou colocar aqui, eu sou filha. Eu sou filha. Glória a Jesus. Quem é filha junto comigo aí? Eu sou filha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa foi, gente, a parábola que Jesus nos ensinou sobre as bodas. E semana que vem, deixa eu ver aqui quando que é semana que vem. Eu acredito, gente, que semana que vem não vai dar pra gente ter live. Talvez eu faça, porque a gente vai ter uma programação na nossa igreja. Vai ser sábado, dia 3. Semana que vem vai ter uma programação lá na nossa igreja, então não vai ter live no sábado. Pode ser que eu faça na sexta, ou faça num outro dia, tá bom? Mas eu vou avisar aqui, vou deixando vocês avisados aqui no devocional, tá bom? Ó, o pessoal tá colocando, eu sou filha, terra! Ô, glória! Eu sou filha amada, ô, gente, que coisa linda, né? Cada um tem um jeitinho, né? E Deus ama o seu jeito foi feito especial, gente. A forma que você é, a forma que você fala. Deus quer usar você, do seu jeitinho, para edificar vidas de outras pessoas. Obrigada a todos pelo carinho, pela presença. Gente, antes da gente orar aqui, se você não tem livro do meu esposo, coisa boa. Se você já tem, compra, abençoa a nossa vida, nosso ministério. Dá de presente para alguém que tenho certeza, gente, eu não canso de me falar. Isso foi algo que eu falei com Deus em oração e eu vou falar todas as vezes que eu tiver oportunidade. Eu vou falar desse livro. Por quê? Porque nós temos testemunho dele. Nós temos vidas que foram alcançadas, que voltaram para Jesus através desse livro, através da leitura. Então, Deus faz. Então, isso aqui, gente, é cumprimento de promessa. Então, quem não tem, reconstruindo em tempos de crise, Deus nos deu, no meio de uma pandemia, onde a gente não tinha dinheiro para nada, Deus nos deu um livro. Deus é bom, né? Deus, ele é fiel nas suas promessas. E aqui também, o meu livro, Aprendendo Cada Dia sobre Mulheres da Bíblia. O que é isso, Karine? Isso aqui é fruto do nosso trabalho há 2 anos atrás sobre mulheres da Bíblia. Fizemos aí um ano de estudo e eu creio, pela fé, vai vir o volume 2, o volume 3, o volume 4, para a glória de Deus. E esse aqui pequenininho, módulo 1, escatologia, se você quer aprender Apocalipse. Gente, uma bem clara, bem simples, uma linguagem entendível, apenas R$12. Procura a gente, eu tenho certeza que vai abençoar e edificar a sua vida. Esses são os nossos livros. Cumprimento de promessa, eu glorifico a Deus. Por isso, Deus é fiel. Quem não tem, me chama aí. Eu mando para todo o Brasil, gente. Já chegou em Portugal, já chegou nos Estados Unidos, já chegou em vários estados, pela graça do Senhor Jesus, né? Irmã, só comigo. Olha só, temos gente aqui de Curitiba. Irmãs, ainda não, mas eu creio que um dia vai estar nas livrarias, pela graça do Senhor Jesus. Mas, por enquanto, a gente manda pelos correios aqui. Você só me chamar aqui, me contacta aqui, que a gente envia para os correios com muito carinho. Se desejar, faça uma dedicatória. O que a gente pede? Para você depois mandar uma fotinho para a gente poder postar ali no nosso Instagram, na nossa rede social, para guardar de recordação, tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos. Obrigada, Milene. Meu Deus, a gente tem São Paulo, tem Curitiba, tem Manaus. Deus é fiel, né? Tem Minas. Glória a Jesus. Feche seus olhos se você pode. Senhor Jesus, graças te damos, ó Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra ela é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. A tua palavra, Senhor Deus, penetra na divisão do espírito, junta as almas e medulas. Oh, Jesus, a tua palavra é a verdade, Senhor Deus, e nós te agradecemos por ela ser tão maravilhosa, por ela ir, ó Pai, a lugares que nós não podemos ver, que médico nenhum pode ver, que ninguém consegue enxergar, mas o Senhor pode.
Pai, eu te peço, transforma corações. Pai, as pessoas que vão ouvir, ó Pai, que vão assistir, ó Pai, essa live futuramente. Pai, que venham ter um encontro com o Senhor, ó Pai. Que venham, Senhor Deus, ter um encontro verdadeiro. Que venham ser vestidas, ó Pai, com a veste da justiça que o teu Filho amado um dia, Senhor Deus, morreu, padeceu por nós, Senhor Deus, entregou a sua vida por nós, por amor de nós, ó Pai, para que hoje venhamos ser filhos teus, ó Pai, venhamos ser filhas tuas, ó Pai, e venhamos ter a salvação, e venhamos poder participar dessas bodas, Senhor Deus, que já está prestes a acontecer. Te agradecemos por essa rica oportunidade de aprender, de conhecer da tua palavra. Pai, eu te peço, toma cada uma das minhas irmãs, dos meus irmãos que estão aqui, abençoa, Senhor Deus, esse sábado, esse dia, glorifica o teu nome, Senhor Deus, na vida deles, todos aqueles que vão assistir depois, abençoa da mesma forma, de igual modo, Senhor Deus, e completa a tua boa obra, que o teu nome seja glorificado em todos os momentos, em nome de Jesus, assim nós choramos nessa tarde, agradecidos por esse momento, amém. Glória a Jesus, gente, que Deus abençoe vocês. Vamos orar. A irmã Raimunda está pedindo oração pelo pastor que está operando nesse momento. Vamos orar agora, rapidinho. Mais alguém quer oração? Já bota aqui que a gente já faz a oração aqui agora. Mila é a tia. Ah, que bênção. Mila, minha tia preta, vai aqui no Rio. Ela pode levar para você, olha aí. A tia dela pode levar para você, olha que coisa boa. Inclusive, eu já entreguei o da Brenda hoje. O Andréia, eu vou entregar. A Brenda pediu para eu entregar o livro para você entregar para ela, tá? Então, eu levo para você amanhã, tá bom? E você já entrega a ela, que ela falou que quer buscar com você amanhã mesmo. Glória a Jesus. Pastor João, vamos estar orando pelo Pastor João. Mais alguém aqui, gente? A irmã Mônica está pedindo oração também pelo cunhado Sandorval. Oração, está hospitalizado. Vamos orar agora. Vamos fazer um clamor. Eu creio no poder da oração. Eu creio, gente. Quando a gente se junta em oração, a Bíblia fala que grandes coisas acontecem. Eu creio. Vamos orar mais alguém? Vamos orar então pelo Sandoval e o pastor João. Posso? Mais alguém está escrevendo aí? Me aciona aí. Pra gente poder... Deixa eu ver se meu Wi-Fi voltou aqui. Vamos orar então, tá? Feche seus olhos se você pode. Vamos orar por essas vidas que estão precisando do nosso clamor agora, nesse momento. A Milene também pediu oração por ela. Glória a Jesus. Mais alguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vamos orar? Gente, feche seus olhos se você pode. Eu vou ficar aqui com os meus abertos, porque se alguém mais escrever alguma coisa aqui, eu já entrego ao Senhor. Pai, nesse momento, Senhor Deus, queremos, ó Pai, entregar, ó Pai, os pedidos de oração do teu povo, Senhor Deus. Pai, olha aí, Senhor Deus, o pastor João, que precisa, Senhor Deus, ser atendido por ti nesse momento, Senhor Deus, como a nossa irmã Raimunda colocou, ele tá, Senhor Deus, fazendo uma cirurgia nesse momento, que não seja, Senhor Deus, os médicos, mas que seja o Senhor, ó Pai, a operar, a cuidar, Senhor Deus, a zelar pela vida do teu filho, do teu servo. Abençoa o teu filho nesse momento. Pai, te pedimos também, Senhor Deus, oração pelo cunhado da irmã Mônica, o irmão Sandoval, Senhor Deus, ele também está hospitalizado. Nós não o conhecemos, não sabemos qual é a enfermidade, mas o Senhor conhece. O Senhor é um Deus que está aqui, mas também está lá. Pai, em nome de Jesus, envia os teus anjos, Senhor Deus, agora. Pai, dê saúde, Senhor Deus. Nós oramos por saúde para a vida dele. Saúde, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que ele seja curado. Pai, que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor Deus. Que possamos ter aqui nessa live, Senhor Deus, também o testemunho das nossas orações, sabendo que ela foi ouvida. Pai, eu quero te entregar também a Milene, Senhor Deus, em tuas mãos. Pai, abençoa a tua filha, Senhor Deus. Pai,
Pai, tu conheces, Senhor Deus, aquilo que ela necessita. Tu conheces o oculto, o profundo, o secreto. Abençoa, Senhor Deus, abraça ela nesse momento. Pai, dê forças, dê vigor, dê saúde. Pai, tudo aquilo que ela precisa, Senhor Deus, se revela, Senhor Deus, mostra cada vez mais, Senhor Deus, o Senhor na vida dela. Pai, eu te peço, toma a mente, toma o coração, guarda, blinda, Senhor Deus, de todo mal. Pai, se alguma palavra contrária, se alguma coisa aconteceu na vida da nossa irmã, em nome de Jesus, seja desfeito agora pelo poder da oração, Senhor Deus. Pai, tá pedindo oração a irmã Mônica pela Sirlene. Toma a irmã Sirlene também e também a irmã Sônia Maria. Pai, eu não as conheço, mas o Senhor é o Criador, o Senhor conhece, Senhor Jesus. Então, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, nós estamos unidos em oração nessa live aqui agora, te pedindo por essas vidas, Senhor Deus, sabendo que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que estamos pedindo aqui, daquilo que estamos pensando, Senhor Deus, sabendo que o Senhor é um Deus que escuta as nossas orações. Pai, a tua palavra diz que a oração de um justo, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e é bem verdade que nós estamos longe, ó Pai, de sermos justas, mas por conta do teu sangue vertido lá no Calvário, Pai, ele nos justificou, oh, aleluia, é por isso que podemos interceder hoje pelos nossos irmãos, por conta do teu sangue vertido, Senhor Deus, podemos orar uns pelos outros, Senhor Deus, com a certeza que tu estás ouvindo, com a certeza que é o Senhor que intercede ao Pai por nós, com a certeza, Senhor Deus, que vamos ver, ó Pai, o testemunho dessas orações e o teu nome será glorificado ainda mais. Oh, Jesus, assim nós te oramos crendo no poder da oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você que concorda, diga amém. Amém. Assim seja. Que Deus te abençoe, guarde vocês, mostre sempre um caminho de excelência em Cristo Jesus. Eu quero agradecer a todas aqui pelo carinho, por terem ficado aí comigo essa 1 hora aí de estudo, de aprendizado, de conhecimento da palavra de Deus. Vocês são bênção, obrigada. Deixa eu ver quem tá aqui com a gente, quem ficou com a gente até o final. Irmã Andréia, obrigada por ter ficado aqui. Débora, irmã Milene, irmã Tailane, Jaqueline, nosso irmão Wagner, Samuel, ô glória, nossa irmã Maria Alexandre, nossa irmã Matilde, nossa irmã Mônica, Osana, entrou agora no finalzinho, glória a Deus, irmã Maria Luísa e irmã Vanessa, irmã Maria Luísa não, irmã Raimunda aí, eu vejo Maria Luísa aqui e falo Maria Luísa, nossa irmã Raimunda, que tá no Instagram da sobrinha, né, e a nossa irmã Vanessa, glória a Jesus, que Deus abençoe todos vocês, um beijo. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um devocional. Se você perdeu o devocional de hoje, corre lá, que ó, Fábio tava afiado hoje. Afiado hoje. Amém? Um beijo, gente. Deus abençoe. Paz de Cristo.